paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Deuteronômio. E hoje nós vamos meditar no capítulo 28, versículos 1, versículo 2 e também no versículo 15, que nos diz assim, o versículo 1: E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. E o versículo 15, nos diz: será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Meu Deus! Queridos, chegamos ao capítulo 28, que em sequência ao capítulo 27, traz o complemento da informação apresentada no capítulo 27, pois no 27 o Senhor manda que quando o povo chegasse no Egito, entrasse na terra de Canaã, eles deveriam escrever em pedras, caiar em pedras os mandamentos do Senhor, para que ficasse bem registrado de forma que não viesse a se apagar, para que eles tivessem um testemunho da palavra de Deus. E aqui, no 28, o Senhor então vai agora orientá-los a obedecer, colocar em prática estes mandamentos que o Senhor manda caiar nas pedras no capítulo 27. Então o Senhor vai dizer para eles que, se eles obedecerem ao Senhor, bênçãos viriam sobre a vida deles. Então, no capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 14, o Senhor está discorrendo para eles quais seriam as bênçãos que eles teriam se obedecessem à palavra de Deus, se obedecessem os mandamentos do Senhor. E nós vivemos na época da graça, logo precisamos nós obedecer à palavra do Senhor? Obviamente que sim. E agora, o que nós percebemos é que existe um princípio que acompanha a obediência e, ao mesmo tempo, existe uma consequência que acompanha a desobediência. Este é um princípio que é independente da lei ou da dispensação em que estamos inseridos. Eu já disse isso em uma outra ocasião, mas nós percebemos que um dos mandamentos que o Senhor nos concede como promessa nos diz que nós devemos obedecer os nossos pais para que nós tenhamos vida longa sobre a terra, ou seja, o Senhor está apresentando um benefício da obediência, que é, no caso de obedecer aos pais, ter uma vida longa, ou seja, viver uma vida
abundante e longa. Agora, a desobediência automaticamente torna-se uma situação que vai provocar uma morte imatura, segundo a interpretação desse texto. Logo, nós percebemos que aqui, no capítulo 28, o Senhor traz essa mesma ideia, que a obediência aos seus mandamentos vai trazer bênçãos para a vida daqueles que obedecerem à sua palavra. É verdade que nós temos uma certa dificuldade em obedecer a palavra de Deus, porque nós vemos que os judeus tentaram obedecê-la por toda a sua vida e nós percebemos que eles falharam. Mas o contrário também que eu quero refletir com vocês, quando o texto diz, olha, será porém que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão estas maldições e te alcançarão. Do versículo 15 ao final deste capítulo, o Senhor está dizendo o que aconteceria quando o povo não obedecesse. É interessante que nós temos um benefício em obedecer, mas nós sabemos que há uma dificuldade em obedecer e nós temos uma maldição se não obedecermos. E o que nós precisamos entender é que diferença há entre não conseguirmos obedecer aos princípios ou a palavra de Deus por causa da dificuldade em obedecê-la por completo e qual que é o benefício de não obedecer. Quando o Senhor fala, olha só que interessante, será porém que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus para não cuidares em fazer. Olha, essa expressão não cuidar em fazer está dizendo respeito àquelas pessoas que elas viram as costas para os mandamentos, aquelas pessoas que são rebeldes aos mandamentos. Não é essa maldição, não é sobre aquele que está lutando para obedecer a palavra de Deus e às vezes percebe que não conseguiu obedecê-la, mas que tenta obedecê-la, que tenta segui-la, porque nós sabemos que nós não conseguimos obedecer por completo, porque nós somos falhos, nós somos humanos, mas isso não pode ser motivo para nós resolvermos nos rebelar contra a vontade de Deus e dizer assim, não, já que eu não consigo cumprir, então eu vou viver alheio a essa palavra. A estes está aqui o texto da maldição dizendo, estas maldições virão sobre ti e te alcançarão. Então nós temos que colocar em nosso coração um desejo de obedecer à palavra do Senhor. Devemos buscar conhecer essa palavra para que nós saibamos o que é que temos que obedecer e temos também que lutar para obedecer. E se em algum momento nós não conseguimos obedecer, nós temos que olhar para a palavra e pedir ao Senhor que nos ajude a obedecê-la e não nos rebelar contra ela. Porque aqueles que se rebelam têm maldições vindo sobre a sua vida. Que nós possamos, a cada instante das nossas vidas, ter um prazer e amar a palavra de Deus e buscar vivê-la. E sempre que tivermos dificuldade, mergulhar aos pés do Senhor, porque é Ele quem nos ajuda nos nossos momentos de fraqueza. Que o Senhor nos livre, que o Senhor nos guarde de vivermos de forma alheia à sua palavra, que o Senhor nos livre de rebelar contra a sua palavra, mas que ela seja o nosso prazer, a nossa alegria. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, que a palavra de Deus esteja abundante na sua vida, em o nome de Jesus.